Muito bem, vamos lá então para mais uma videoaula. Nessa videoaula eu quero trazer uma reflexão um pouco mais dinâmica, para não dizer um pouco mais profunda. Para você ser saudável, emagrecer e permanecer magro, é importante que você deixe a pressa e que você seja constante. A constância vai nortear o seu resultado, num contexto bem amplo e geral. Eu vou usar um texto do livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo de número 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Tenha paciência. Tenha paciência. Nós vivemos em um mundo onde as coisas parecem que são para ontem. Num mundo acelerado, num mundo turbulento, onde a pressa domina as nossas decisões, inclusive no cuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Dietas rápidas, exercícios milagrosos e promessas de resultados instantâneos nos seduzem, mas frequentemente nos deixam frustrados. Eu não sei se você já passou por essas experiências, mas antes de ter o resultado que nós temos hoje, nós passamos. A minha esposa lutou por quase 5 décadas contra o sobrepeso. E olha que sensacional! Nós não só emagrecemos quase 80 quilos, como permanecemos magros por quase 13 anos. E em contraste a tudo isso, em contraste à verdadeira transformação, ela requer de nós, ela requer de mim, ela requer de você uma constância. Por isso que o texto diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, para que essa mudança de mentalidade ela seja assertiva, ela seja efetiva, nós precisamos sermos constantes. Então, nessa videoaula de hoje, eu quero explorar com você como abandonar a pressa e construir, consolidando um estilo de vida saudável e equilibrado, centrado no propósito, com paciência e na consistência. É isso que eu quero pensar com você. Afinal de contas, se você não tiver esse corpo saudável para viver aqui na Terra, você se torna ilegal aqui na Terra. A tua legitimidade para viver aqui, ela está ligada a essa matéria, a esse corpo, o qual você tem. E esse corpo é o templo, é a morada, é a habitação de Deus. Então, seja constante. Continue, persista, insista, mas não desista. O primeiro passo que eu quero pensar com você aqui dentro desse contexto o qual eu estou abordando é que a pressa, a gente tem aquele ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Não, a pressa é inimigo da sua saúde. Por quê? Porque a busca desenfreada por soluções rápidas para emagrecer é uma das principais armadilhas que sabotam o seu progresso, que sabotam o seu processo transformacional. É uma das armadilhas que te causa doenças, patologias clínicas, emocionais ou psicoemocionais. São os efeitos da pressa no emagrecimento. Dietas restritivas, elas sempre vão nos conduzir à compulsão alimentar. Nós já sabemos disso. A compulsão tem como causa o uso desenfreado de dietas restritivas. Resultados rápidos frequentemente são insustentáveis. É uma prova que nós temos. Quando não tem a consistência da transformação da mentalidade, não adianta mudar só o corpo. Nós temos que trazer a consciência, uma transformação como está descrito aqui, na barra de rolagem aqui embaixo, uma transformação de dentro para fora. Então, por isso que nós precisamos focar no nosso objetivo, no nosso alvo.
Porque quando você foca na pressa, você desvaloriza o processo de aprendizado e transformacional. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Ok. Não tenha pressa. Olha que interessante. No livro de Provérbios, se não me falha a memória, lá no capítulo de número 13, no verso de número 11, diz: a riqueza adquirida às pressas diminuirá. Mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Eu vou tomar liberdade de parafrasear esse texto no aspecto de emagrecimento. A saúde, o emagrecimento, o bem-estar adquirido às pressas diminuirá. Mas quem passa por um processo passo a passo terá a sua recompensa, terá aumento. Então, assim como a riqueza, o processo transformacional na sua saúde, o progresso na saúde e no peso, ele exige paciência para um alcance gradual. É um passo a passo. Nós não saímos do primeiro degrau e já vamos para o último degrau. Não, é um passo a passo. Também eu quero pensar com você um pouquinho acerca da constância como base ou como fundamento da transformação. E por que eu estou falando isso com você? Porque para alcançarmos um corpo saudável, para alcançarmos um peso equilibrado, é essencial que nós adotemos práticas consistentes e sustentáveis. Eu não posso implementar ações das quais eu não consiga trazer sustentabilidade a médio e longo prazo. Então eu preciso implementar ações das quais eu consiga mantê-las a médio e longo prazo. Por isso eu separei alguns princípios de constância na saúde para que nós possamos conversar. Primeiro princípio, uma rotina alimentar. O que é rotina? Ter uma rotina alimentar. Comer de forma consciente. Comer de forma sem extremismo. Comer de forma balanceada, sem extremismo. Não existe o superalimento ou o pior alimento. Não é sobre isso, não é sobre as extremidades, é sobre tomar consciência de que nós podemos ser saudáveis fazendo escolhas conscientes. Segundo princípio da constância na nossa saúde é a atividade física. É a implementação, a incorporação de exercícios físicos de maneira regular. Mesmo que simples, mesmo que uma caminhada, uma alternância entre caminhada e corrida, um HIIT, mas é importante implementarmos uma atividade física. Mas eu tenho que fazer mesmo? Não, você não tem que fazer. Se você quer ser saudável, viver e ter longevidade de vida com saúde, faça atividade física. Terceiro princípio de constância na saúde é o hábito da reflexão. Porque é na reflexão que nós tomamos consciência, é na reflexão que nós monitoramos o comportamento e as emoções relacionados à comida. É na reflexão, é no questionamento que nós vamos avaliar melhor, pensar, sentir e reavaliar como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos conduzindo a nosso processo transformacional. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está escrito lá. Sim. Então, a transformação, a verdadeira transformação, ela acontece no tempo certo. E qual é o tempo certo? Hoje. Qual é o momento certo? Agora. E não de forma apressada. Sim, eu estou gravando essa videoaula em dezembro. Nesse período, as pessoas elas parecem que estão alucinadas com festas, com movimentos, com confraternizações da empresa, confraternizações da família, confraternização na igreja, confraternização lá, aqui.
E aí quando entra janeiro a gente entra alucinado querendo emagrecer. Mas a pressa não acelera o processo. Próximo ponto que eu separei para falar com você é a mudança de mentalidade. Quando eu tenho consciência da mudança de mentalidade, eu foco no processo. Eu foco no processo. Eu foco no processo. Nós precisamos reaprender que o resultado não deve ser o foco principal. O resultado não garante a aprendizagem. O processo te traz a aprendizagem. E a aprendizagem do processo te traz a manutenção e a sustentabilidade a médio e longo prazo. Mas o resultado não. Você já emagreceu outras vezes, em outros momentos, em outras circunstâncias. Você já teve resultado. Então agora é o momento de nós focarmos no processo. Mudar o foco do resultado imediato para o processo contínuo. Isso sim é essencial para seu sucesso a médio e longo prazo. Mas como abraçar esse processo, pastor? É simples. Encare os desafios como oportunidades de crescimento. Esse é um fundamento que você pode trazer para toda a sua vida. Encare os desafios, os obstáculos como oportunidade de crescimento. Eu tenho uma frase que eu ouvi e depois eu descobri que ela é do John Maxwell. Na vida eu nunca perco. Complementação de uma outra pessoa. Na vida eu ganho ou aprendo. E aprender é melhor do que ganhar. Então, para isso, nós precisamos celebrar as pequenas vitórias. Nós precisamos trazer legitimidade para nós. Porque com isso nós vamos resistir a um alimento impossível. Ou vamos ter mais motivação para fazer atividades físicas, ainda que seja um dia difícil. E lembre-se, deslizes fazem parte do aprendizado. Mas a persistência é que faz a grande diferença. Pare de ser rígido demais. Não tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque vai ser assim. Você vai se frustrar na jornada. Deslizes fazem parte do aprendizado. Mas a persistência faz a diferença. Gálatas 6:9, carta de Paulo aos Gálatas. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não canseis de cuidar de si mesmo, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Quantas pessoas adoecidas, morrendo pela boca, cavando as suas próprias covas com os garfos e as talheres. Quantas pessoas obesas, limitadas, doentes, feridas, machucadas, aliviando as suas tensões na comida. Então o bem-estar e a saúde são frutos que nós colhemos ao persistirmos no caminho certo. E se assim nós fizermos, nós vamos construir uma jornada, nós vamos construir um processo de disciplina, de autoconhecimento com sabedoria e fé. Porque a constância exige disciplina. Mas essa disciplina deve ser acompanhada pela sabedoria. Não adianta ter disciplina por ter disciplina sem a sabedoria. E se você está aqui dentro desse programa, dentro da consultoria ou da mentoria, você pode ingressar na mentoria Sabedoria do Reino. Sim, você vai ingressar lá com 50% de oferta. Você só vai investir 50% do valor que é requerido lá. Ah, pastor, mas esse negócio tinha que ser de graça. Sim, nós demos ele de graça por anos. E nós percebemos que não tivemos tanto êxito quando nós trouxemos uma percepção de valor. Porque parece que as pessoas, a percepção de valor delas está no dinheiro. E não é bem assim. Então eu tenho que mostrar para você que tem um valor. E esse valor está intrínseco a um preço que nós cobramos lá. É por isso que você vai investir só 50%.
na mentoria Sabedoria do Reino. Porque não é disciplina por disciplina, é disciplina porque você tem sabedoria. E não é uma sabedoria comum, é uma sabedoria divina, confiada por Deus a você. E com isso você vai ter uma disciplina prática, onde você vai planejar suas refeições, onde você vai planejar suas atividades físicas, onde você vai manter flexibilidades para os devidos ajustes, onde você vai pedir a Deus força e foco para permanecer firme em momentos desafiadores, mesmo em momentos difíceis. E não se esqueça, porque Deus não te deu, não me deu, não nos deu espírito de covardia, mas Ele te deu, Ele me deu, Ele nos deu espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1,7. Olha que interessante, Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é nesse espírito que nós estamos caminhando e vencendo dia após dia. Independente de qual seja o obstáculo, de qual seja o problema, com equilíbrio e amor por si mesmo, por mim mesmo, por você mesmo, você pode construir e consolidar hábitos saudáveis e duradouros. E aí sim você vai ter um resultado, mas o seu foco foi no processo. E aí sim você vai permanecer magro. Porque um estilo de vida, tá? O processo no qual você está inserido é um estilo de vida. Então, manter o peso ideal não é sobre chegar ao ponto final. Não é você cruzar a linha de chegada. Não, é sobre sustentar um estilo de vida balanceado, a partir da transformação da sua mentalidade. Eu quero finalizar deixando algumas dicas para você permanecer no caminho. Encontre prazer no que você está fazendo. Encontre recompensas no que você está fazendo. Encontre prazer em comer, em fazer atividade física, em cozinhar, em praticar esportes. Foque na qualidade do que você consome, do que você ingere, não apenas na quantidade. Perceba-se e mantenha-se conectado à comunidade ou ao grupo de apoio que você tem aqui dentro. Porque lá em Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o perigo e busca o refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E você está aqui porque você é prudente. Então permanecer saudável requer vigilância constante e escolhas prudentes. Sim. Então deixe de pressa. Abstenha-se da pressa. Abrace a constância. Transformar o corpo, a mente e a saúde não é um evento, é uma jornada. E Deus nos chama para uma caminhada em que nós aprendemos a sermos pacientes e consistentes. Ele nos dá força necessária para superarmos a pressa e nos ajuda a construir um estilo de vida que honre o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Para finalizar essa videoaula, até aqui tranquilo para você? Volte ela. Ah, pastor, é 25 minutos essa videoaula. Volte de novo, assista. Assista 2 vezes. Escolha uma área onde você tem agido com pressa. Seja na alimentação, tire tempo para você comer. Seja na atividade física, seja no sono. Comprometa-se a adotar uma abordagem mais confiante. Ore a Deus. Fale com Deus. Se comunique, se relacione com Deus, pedindo sabedoria para lidar com os desafios transformacionais os quais você está inserido. E anote cada pequena vitória diária. E agradeça a Deus por cada uma dessas vitórias. A transformação duradoura, ela acontece quando nós deixamos de lado a pressa e escolhemos o caminho da constância, confiando que Deus está conosco em cada passo. Então, para que você venha ter sucesso nessa jornada, deixe de pressa e seja constante. Foi bom o nosso bate-papo aqui hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, se foi bom. E nós nos encontramos
na próxima videoaula.